Você, torcedor São Paulino, acredita em sorte? Aliás, deixa eu reformular a pergunta. O que significa sorte para você? É um evento do acaso ou é esse evento alinhado à competência da pessoa que foi lá e fez acontecer? Porque o jogo que o São Paulo sofreu ontem contra o Atlético Nacional, e principalmente espelhado na figura do Rafael, engloba tudo o que significa sorte para o torcedor tricolor. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando as pessoas elas falam o que significa sorte, é simplesmente jogar na loteria e algo acontecer, tá? Esperar um evento do acaso. Outras pessoas acreditam que é simplesmente o fato de jogar na loteria já te faz estar num ambiente propício para que a tal sorte ou evento do acaso aconteça. Só que, quando você pega num jogo de futebol, como foi São Paulo e Atlético Nacional, e você vê que teve duas bolas na trave, e 2 pênaltis perdidos, sendo um defendido pelo goleiro do São Paulo, pode-se dizer sim que o São Paulo teve sorte alinhada à competência. Sim, o São Paulo teve os 2 significados alinhado ao jogo de ontem. Por quê? Porque o São Paulo foi simplesmente engolido pelo Atlético Nacional. Seria um jogo difícil, como todo mundo já sabia. O Atlético Nacional, na primeira fase, ele fez uma primeira fase extremamente sólida e muito difícil para as duas equipes brasileiras que estavam no grupo, tanto o Internacional quanto o Bahia. Ele endureceu os jogos nas casas dos adversários, tanto na Arena Fonte Nova quanto no Beira-Rio, e no Atanásio Girardot ele conseguiu vencer. O São Paulo, inclusive, ele tira essa sequência do Atlético Nacional ganhando no Atanásio Girardot. O São Paulo ele empata. Inclusive, a sequência do São Paulo em Libertadores é absurda, mais de 15 jogos invicto. E isso se concretizou ontem no estádio colombiano, completamente lotado, mas que chamam algumas atenções aqui. O São Paulo está numa sequência muito boa com o Crespo, é verdade. A escalação de ontem, ela leva a crer que o São Paulo se tornaria ofensivo. Num 3-5-2, como todo torcedor são paulino conhece, mas que a bola pouco chegava no André Silva, pouco chegava do Luciano e pouco acionava os lados do campo para conseguir ter velocidade. E por que isso aconteceu? É porque o São Paulo ele quis deixar de jogar? Não, se você pega os primeiros minutos do jogo, você vai ver que o São Paulo ele até tenta trocar garrafas, uma expressão, que é ir por confronto com o Atlético Nacional. Ele até tenta, mas ele não consegue, porque rapidamente o Atlético Nacional, empurrado pela torcida e também pelo bom time que tem, um time muito ajeitado, ele empurra o São Paulo para trás. E aí começam a aparecer algumas dificuldades na equipe tricolor que não vinham aparecendo em alguns outros jogos, como por exemplo, o Atlético Nacional conseguiu chegar pelo meio do campo, com o Cardona, com o Inestrosa, o próprio Morelos, que jogou no Santos fazendo parede, e aí conseguia vencer o meio-campo do São Paulo, fazendo com que os 3 zagueiros ficassem muito expostos. E isso ficou muito evidente nas questões de contra-ataque. Quando o Atlético Nacional ele tentava construir o jogo, o São Paulo até conseguia ter um equilíbrio defensivo, mas quando ele tomava contra-ataque, ele ficava muito exposto. E isso o Atlético Nacional conseguiu fazer com muita maestria. O Atlético Nacional ele começa o jogo com tudo, indo para cima, já fazendo o goleiro Rafael trabalhar, já tendo bola chutada para fora, mas aí vem um pênalti. E o pênalti desperdiçado pelo Cardona, a gente já pode ver que o meio-campista, no caso, que ele é meio-campista do Atlético Nacional, ele tentou tirar demais do Rafael. Ele tentando tirar demais do Rafael, o que significa? Significa que ele estudou o goleiro do São Paulo. Significa que o Atlético Nacional tem consciência daquilo que ele estava enfrentando. E o Rafael é um goleiro que não se precipita na cobrança de pênalti. Ele não pula antes, ele não dá o canto para o adversário, ele espera até o fim. Percebe-se, por relatos de vários batedores de pênalti, quando
um batedor tentar tirar demais do goleiro, é porque ele sabe que aquele goleiro é bom. E a mesma coisa aconteceu com o Rafael, ele chutou pra fora, mas o Rafael acertou o canto e foi bem no canto. E aí, depois desse pênalti perdido pelo Cardona, o São Paulo começa a melhorar na partida. Começa a ter uma forte marcação ali no meio-campo, evitando com que o Inestrosa tivesse muita velocidade, a bola não passava muito por ele, e com isso o Atlético Nacional perdia um pouco de velocidade, o São Paulo recuperava a bola rápido, tentava acionar mais os seus atacantes, mas a bola, de novo, pouco chegava no André Silva. O São Paulo termina o jogo com 5 finalizações, se eu não me engano. E o Atlético Nacional com mais 19, dominando a posse de bola. Isso já estava se desenhando na primeira etapa. A primeira etapa termina, o São Paulo ele dá uma respirada, porque fala assim: "Caramba, a gente já era para estar perdendo por 2-0". Eu sei que muita gente vai ficar falando que o lance do pênalti foi muito duvidoso, mas de fato foi marcado o pênalti e o meio-campista perdeu. Ótimo, sorte para o São Paulo. O que se espera na segunda etapa? Que o São Paulo ele volte mais ligado. Isso aconteceu? Não. O Atlético Nacional ele volta para o segundo tempo e ele continua pressionando o São Paulo ainda mais, ao ponto de que, num bote completamente errado, o São Paulo acaba num bote errado, o São Paulo acaba fazendo o pênalti. Completamente desnecessário, na minha opinião. Por quê? Porque a bola vai para trás, não vai em direção à linha de fundo. Dá o bote errado. O atacante ele estava voltando para poder reconstruir a jogada. Pênalti, Cardona de novo. E o Rafael pegou. Nessas horas, eu sei que o time não tá jogando bem, pressão de torcida, ambiente completamente hostil, campeonato complicado, mas nessas horas você tem que ter um bom goleiro. E o Rafael, ele se mostrou mais ainda que ele é extremamente necessário para o São Paulo. Se por um lado o Cardona ele fez muitos torcedores de futebol lembrarem do Palermo, da vez que ele perdeu 3 pênaltis pelo Boca Juniors, o Rafael ele fez lembrar um pouco o Rogério Ceni para o torcedor de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Decisivo. Isso é decisivo. Porque se o São Paulo ele toma 2 gols que seja de pênalti, dificilmente ele conseguiria reverter no Morumbi. Porque a gente sabe que esse time do Atlético Nacional, como eu disse, ele dificultou para a Bahia Internacional. E o São Paulo fez o contrário. Sofreu demais, mas tem na figura do goleiro que é pegador de pênalti. E isso é decisivo. E o Rafael, ele salva o São Paulo. Que depois ainda tem 2 bolas na trave que sofreu. O São Paulo ele teve a chance com o Luciano para conseguir marcar, mas já estava impedido. Não conseguiu acionar o Ferreirinha, não conseguiu de novo acionar o André Silva, não conseguiu, tá? Mas, na figura do goleiro e as bolas na trave que acertou o Atlético Nacional, uma de cada lado, na segunda etapa, tudo na segunda etapa. O São Paulo ele conseguiu um resultado grandioso. Apesar de sofrer muitas finalizações, São Paulo sofreu quase 20 finalizações, sofreu 19. Quase todas as finalizações foram de dentro da área, o que chama muita atenção, e quando você vê o XG, que é a expectativa de gols para se fazer perante as chances criadas, o Atlético Nacional criou para 2,5 gols. O São Paulo para menos de 1. Bem menos. Ou seja, era para ter sido uns 2-3-0, se a gente convertesse mesmo a chance. Só que o São Paulo foi salvo. Foi salvo pela trave, foi salvo pelo goleiro, foi salvo pela sorte. E agora vai precisar reverter no Morumbi. É totalmente possível? É totalmente possível. Qual que é a boa notícia? O Lucas tá de volta. E aí vai poder dar muito mais aceleração, o ambiente vai estar completamente a favor do São Paulo. E não tem problema, para mim, existem jogos para você ser campeão que é necessário passar por isso, para ver o quão maduro o time pode estar em reação a um baque que pode sofrer. Não são todos os jogos, e aqui eu vou contra essa cultura de ficar achando que você tem que amassar todos os jogos, que você tem que detonar o adversário simplesmente porque você tem camisa e mais time. Não é às vezes que vai acontecer isso. O Atlético Nacional, ele é um time maduro.
ele é um time muito ajustado, taticamente e fisicamente. Ele é um time que impõe dificuldades ao seu adversário. E o São Paulo, ele passou nesse teste, apesar de ter sofrido demais. Tem tudo para reverter no Morumbi. Tem tudo sim. E para mim é necessário passar por alguns desses jogos, ou um que seja, para mostrar o nível de maturidade do time. São Paulo poderia ter perdido, é verdade, poderia ter jogado um pouco melhor? Sim, mas passou no teste. E o jogo da volta vai mostrar o quão maduro esse time tá, do Crespo, para poder passar pelo bom time do Atlético Nacional. Eu quero saber o que você acha. Se você acha que o São Paulo deveria ter jogado mais, deveria ter entrado com outra escalação, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau.